Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde de domingo, dia 22 de fevereiro, Bitcoin continua ali oscilando na casa dos 67, 68, 66. A gente já vai falar isso aqui já já, né? E uma coisa que vem afugentando muitos, né? Vamos dizer assim, compradores de cripto sazonais, né? Que não são aqueles ali que estudam realmente as criptomoedas, não tentam ver o que é o Bitcoin. E aí, com notícias tipo a ameaça quântica, o Bitcoin ganha destaque em conferência. Não, mas a ameaça aqui da computação quântica que pode quebrar, vamos dizer assim, a criptografia do Bitcoin. Então as pessoas acham que essa possibilidade é de imediata, galera, isso daí não é uma possibilidade, vamos dizer assim, próxima, né? Vamos dizer que possa acontecer, mas vamos botar ali umas dezenas de anos para frente, tá? Mas as pessoas, qualquer notícia, elas começam a se abalar. E se a pessoa não estudou, não está muito ali alinhada com o mundo cripto, com Bitcoin, por exemplo, vamos dizer assim, melhor dizendo Bitcoin, elas simplesmente se apavoram com notícias como essa e acham que daqui a pouco a criptografia do Bitcoin vai ser quebrada facilmente, aí o Bitcoin vai acabar e por aí vai, né? E tem aquele pessoal mesmo, não, é pirâmide, é isso, acabou. É aquilo que a gente vem vendo há anos aí, ciclo após ciclo, tá? E aí, com notícias próximas dessa daqui, né? As pessoas veem isso daqui, começam a criar aquela euforia de que o Bitcoin vai acabar mesmo, né? Você tem outras notícias como essa. O Bitcoin pode buscar fundo técnico perto de 40 mil dólares, tá? E aí, o que acontece? Pode buscar isso, vai depender uma série de fatores aqui. Notícias, o que vai acontecer, pessoas correndo. Vocês podem ver que quando o Bitcoin dá uma queda aqui, os ETFs, por exemplo, que a gente sempre fala que os ETFs, basicamente, 90% das pessoas que compram ETF são pessoas que não têm conhecimento do Bitcoin ou como se mexe em carteira, não sabe o que é endereço, não sabe nada, tá? Então, elas não têm familiarização com blockchain, com nada em relação às criptomoedas, né? Elas querem chegar e comprar o Bitcoin fácil ali, o papel do Bitcoin, vai comprar numa corretora, comprar uma coisa ali, o Bitcoin em forma de ETF e vai ser simples, mas aí são pessoas que se assustam fácil com a oscilação grande que o Bitcoin tem, tá? A gente fala Bitcoin para, né, criptomoedas no geral, né? Mas essa oscilação grande que o Bitcoin tem, né, de quedas bruscas, mas também tem de valorizações bruscas, então tem isso no Bitcoin. Então a pessoa que entra tem que saber disso, tá? Mas isso daqui, você buscar 40 mil, pode ser, se você bater muito na tecla disso daqui, ou falar outras coisas em relação ao Bitcoin, que ele vai evaporar, que vai acabar, que nem falaram isso em 2016, 2015, falaram em 2018, 2019, depois nós tivemos o quê? Valorização 2017, valorização gigantesca em 2021. A gente não pode esquecer que nesse ciclo a gente não teve até o momento, por exemplo, não tivemos, se o ciclo está quebrado, ainda podemos até ter out-season, Deus sabe quando, pode ser até esse ano, mas como foi quebrado aqui, mas nós não tivemos uma quebra da valorização do Bitcoin. Temos que saber que o fundo do poço do Bitcoin foi na faixa ali de 15.700 em 2022, quando nós estávamos ali realmente em bear market. E depois nós fomos a 126 mil dólares. Então você pegar ali a valorização que teve o Bitcoin foi muito grande. Tá naquele período de 2, 3 anos ali, basicamente, nós tivemos aí, sei lá, 600, 700% de valorização. Então o Bitcoin continuou valorizando, né? E aí as pessoas se assustam. Então, o que acontece? Essa oscilação que nós temos aqui, que a gente pode ver aqui agora, eu até puxei, né, galera? Depois que o Bitcoin chegou a um fundo aqui de 62 mil, ele chegou até menos aqui. Aqui ele tá marcando 63 mil, mas ele chegou até menos um pouquinho, tá? Que foi no dia 6 de fevereiro, nós tivemos o quê? De lá para cá, quando ele voltou a subir, estamos oscilando há basicamente 15 dias, o Bitcoin não foge disso, 66, 67, 68 mil dólares. Então, o Bitcoin está muito estabilizado nesse valor, tá? Então, galera, nós tivemos isso em 2022 também, tá? Oscilações muito grandes vai preceder alguma coisa. Geralmente precede a uma pequena alta, tá? Isso não quer dizer que ele vai subir, valorizar, né, absurdos. Mas geralmente quando se estabiliza, galera, o Bitcoin talvez tenha chegado a um valor dele que seja um valor mínimo, né, dentro daquele ciclo ali, né? E a gente tem que saber que, basicamente, eu já falei isso em 2022, 2023, se não me engano. Eu não acreditava que o Bitcoin desceria abaixo de 30 mil dólares. 40 mil dólares está dentro das expectativas? Sim.
tá? Porém, eu falava mesmo, abaixo de 30 acho que nunca mais vai voltar. Depois que ele saiu dos 16K ali, né? Que é o famoso 16K. Então, galera, poder voltar pode, mas ele, né, galera, a gente tem que saber aqui que é o seguinte, isso daqui, tudo impulsionado de chegar a valores tipo 40 mil dólares, impulsionado o quê? A você amedrontar o mercado, você fazer a expulsão da sardinha dos mercados, tá? Porque o que a gente ainda vê aqui, galera, são empresas, bancos, eles estão comprando Bitcoin, não estão vendendo. Tá? Quem está vendendo basicamente o Bitcoin são pessoas comuns. Saídas gigantescas está saindo de pessoas comuns, por exemplo, nos ETFs que as saídas estão sendo grandes, né? Como eu falei, pessoas que não têm um entendimento, conhecimento muito do mundo cripto aqui, que compram quase por esporte o Bitcoin ali, porque vê uma alta, mas geralmente a maioria compra quando está subindo demais, compra no topo e vende na baixa. Essa que é a realidade dos ETFs, é o que está acontecendo. Bancos vão acumulando, governo, se puder, vai acumulando do jeito que for, pegando as pessoas, alguns países compram, né? Mas aí vai depender do que seja que estão acumulando, então corporações vão comprando, a gente não está vendo, por exemplo, o Michael Saylor lá, da Strategy, você não está vendo ele vender Bitcoin, o cara continua comprando, tá? Independente, ele pagou mais alto e continua comprando, tá? As metas dele é continuar comprando Bitcoin, então você não está vendo esses grandes players do mercado vender Bitcoin, a gente está vendo pessoas comuns se desfazer do Bitcoin. Tá? E isso está fazendo o quê? Está transferindo todo o Bitcoin, a maioria, pelo menos, do Bitcoin, que estavam em pessoas comuns ali até ciclo passado, 2021, está sendo transferido tudo para grandes corporações, empresas e grandes players. Tá? Na hora que elas resolverem começar a jogar, o que acontece? Elas vão tirar o dinheiro ainda mais de pessoas comuns, porque essas pessoas comuns sempre fazem o quê? Em vez de comprar na hora que o Bitcoin está em queda, está na baixa, está naquele momento terrorista, fazer preço médio, não. As pessoas só vão comprar na hora que estiver subindo. A realidade é essa, galera. Enquanto essas empresas, corporações, bancos estão comprando 67 mil, mesmo que estejam aportando aleatoriamente, fazendo preço médio, elas estão fazendo preço médio, o consumidor comum, nós aqui, sardinhas, vamos dizer assim, na maioria, não está comprando esse preço, não, vai cair mais a 40, mas é o tipo de pessoa que vai comprar o Bitcoin quando tiver 90, 100 e vai alimentar os grandes players do mercado. Essa que é a grande realidade. Eles estão jogando pesado cada vez mais nisso. Para eles é interessante manter esse preço baixo por enquanto, tá? Na hora que eles começarem a querer fazer o mercado subir, vão fazer subir. Além de que, para eles, como eu falei, galera, depois que nós entramos nos alavancados com grandes como é que se diz assim, margens de você poder apostar X vezes, 300 vezes, 400 vezes, é muito interessante você deixar o Bitcoin oscilando pouco, tá? Porque grandes players que sabem movimentar o mercado ganham muito mais no mercado futuro, nos alavancados, do que se o Bitcoin subisse para 200 mil. Tá, elas vão ganhar, vão, mas elas conseguem ganhar muito mais nos alavancados e vai liquidando o peixe comum ali, a sardinha, tá? Que tá achando que vai adivinhar para onde que o mercado vai, tá? Então, galera, cautela. Eu, por exemplo, continuo aqui comprando Bitcoin, continuo fazendo preço médio, tô aportando não só no Bitcoin, falo mesmo, como também em algumas altcoins que eu ainda confio aqui, que eu ainda gosto, eu continuo aportando, para mim está sendo um momento excelente. Se o Bitcoin vier a cair a 40 mil, opa, tô aí comprando mais ainda, vou estar tirando dinheiro aqui da onde que eu posso para comprar mais Bitcoin, porque é a hora de eu comprar. Tô comprando 67? Não sei, para mim tá um preço excelente. Se cair para 40 eu vou comprar muito mais, tá? Enquanto tem gente não, vou esperar ver se chega a 30 para mim comprar. Na hora que tiver 90, essa pessoa vai pagar mais caro, com certeza.